aí, tudo bem com você? Mais um encontro marcado aqui na TV Alfa, TV sem comparação. E no programa de hoje você vai reviver, mais uma vez, grandes momentos, grandes entrevistas realizadas ao longo de 2013. Vale a pena você acompanhar no nosso encontro marcado. No encontro marcado, a gente tem a satisfação de receber aqui o Dr. Paulo Buchignani, delegado da DISE. Dr. Paulo, satisfação em recebê-lo aqui no nosso programa Encontro Marcado. Márcio, satisfação é toda minha, depois de um certo tempo aí, e aproveito da oportunidade para cumprimentar você pelo seu programa e também a TV Alfa, né, pela divulgação dos nossos trabalhos e pela repercussão de toda a programação da TV Alfa que está tendo aí dentro de Botucatu e região. Muito obrigado, doutor. Doutor, eu considero hoje que a sua área de atuação talvez seja uma das áreas mais importantes, não só dentro de Botucatu, né, no Brasil, no mundo. O tráfico de drogas, o combate a drogas. E realmente eu percebo quando comecei a entrevistar em tempos de rádio, no seu início de carreira e tal, que a coisa só vai num crescendo. Por mais que a polícia trabalhe, é uma queda de braço que a polícia infelizmente tem perdido, né, doutor? Sem dúvida alguma, e eu já falava isso naquela época, que a tendência é só piorar. Verdade. Por que a tendência é só piorar? Porque a gente identifica que esse aumento de consumo de entorpecente, ele está intimamente ligado com os problemas sociais, né? E com a desestrutura familiar, com a falta de religiosidade hoje nas famílias, né, com a falta de freio hoje da adolescência, né, e outros fatores que infelizmente a gente tem visto que estão cada vez mais aumentando. E com isso arrastam, né, para índices maiores e praticamente insuportáveis o aumento do consumo de entorpecente. Hoje eu calculo até, recentemente eu falei aí nos órgãos de comunicação, o pessoal estranhou, não é nenhum dado científico, não é pautado numa estatística, né? Porém é dentro da minha experiência de 17 anos na frente da DISE. Eu calculo que em Botucatu hoje nós tenhamos aí de 15 a 20 mil usuários de droga. Que coisa impressionante. E isso não é só Botucatu, né? Isso vem num crescente em todas as cidades. Mesmo as menores cidades estão enfrentando esse problema. Eu estive respondendo também, acumulando com a DISE. Recentemente eu fiquei 14 meses na cidade de Itatinga, nossa cidade vizinha aí. E também lá é um absurdo, né, a juventude no consumo de entorpecente. Inclusive, doutor, nós estivemos lá também no dia 1º de maio, quando da inauguração da clínica de dependentes químicos Bom Samaritano. Quer dizer, eu achei, para uma cidade de 20 mil habitantes, uma grande iniciativa, quer dizer, para tentar minimizar esse problema, né, doutor? É verdade, porque pelo menos atribuir a esse dependente, a essa família, uma esperança de recuperação, né? Segundo pesquisas recentes, o que se torna assim, muito alarmante, um usuário do crack, por exemplo, o índice de recuperação dele é em torno de 5%. Meu Deus. Então, isso considerando aqueles que são internados. De cada 20 usuários de crack que são internados em clínica de tratamento, né, a recuperação gira em torno de 5%. Se nós comparássemos isso a uma das doenças que mais matam as mulheres, que é justamente o câncer de mama, o câncer de mama, quando diagnosticado precocemente, ele tem um índice de cura em torno de 93%. Então veja que universo que nós estamos. Falamos aí em torno de 5%, no máximo talvez 10% dos usuários que são internados conseguem a recuperação. Então é um problema muito grave e assim como há anos e anos atrás eu falava que a tendência é piorar, eu afirmo e reafirmo hoje novamente, né, aqui no seu programa, que a tendência é continuar piorando.
face a esses problemas sociais que nós estamos enfrentando e também, no meu ponto de vista, face a uma política de ataque mais eficiente, né, a esse combate, porque eu acredito muito no combate pela prevenção, pela educação. Nós temos que tratar efetivamente esse pessoal que já está, digamos assim, entre aspas, contaminado pela droga, né? Temos que tratar, e aí nós temos visto iniciativas muito boas, né? O prefeito de Itatinga com essa clínica, que é o meu amigo Paulo Apolo, que entrou agora na administração lá e muito bem intencionado. O nosso prefeito aqui, o João Cury, conseguiu uma clínica que em breve estará funcionando ao lado lá do Cantídio, uma clínica pública, né? Para 70 leitos? Para 70 leitos, excepcional. O próprio governador do estado também está implantando um programa de tentativa de recuperação, né? Com aquele cartão, que a gente não sabe se vai dar certo, se não vai, mas são iniciativas válidas, né? São iniciativas assim, que pelo menos estão tentando melhorar. Mas é muito pouco, né? Então, é isso que eu ia falar. Eu acho que ainda é muito pouco. Eu acho que a política correta é a política de prevenção, né? A política de educação. Toda a estrutura, o alicerce, digamos assim, da sociedade está construída em cima da educação. E essa parte entorpecente também. Porque muitos pais, mães nos procuram e falam, acha que eu devo deixar meu filho numa festinha? Acha que eu devo deixar meu filho sair à noite para ir em tal lugar? Só que, na verdade, a droga hoje ela está em todos os lugares, né? Ela está na porta da escola, ela está dentro da escola, ela está dentro de um clube, um clube esportivo, né? Está dentro de uma academia de ginástica. Ou seja, a droga ela está em todos os lugares. Não adianta o pai e a mãe hoje colocar uma redoma de vidro no filho, né? E para que ele não tenha o contato. Agora, é claro, é importante o pai e a mãe estarem atentos, procurar saber com quem anda, onde vai, como que é o local que o filho frequenta, porém, é muito mais importante a educação e a prevenção, porque isso vai funcionar como uma vacina contra as drogas, né? Qual que é a vacina contra as drogas? A educação, a prevenção. Uma vez o filho, o jovem educado e prevenido nesse sentido, consciente nesse sentido, né? Ele vai poder enfrentar e deparar com todas essas situações que ele vai saber dizer não. É isso que a gente não vê, né, propriamente dito, num poder público que deve fazer esse enfrentamento, eu acredito, dentro da escola, né, numa matéria curricular, alguma coisa nesse sentido, uma campanha de mídia hoje também, talvez assim, muito mais abrangente. Hoje o jovem, ele pouco se importa com uma propaganda de outdoor, né, de um folder, um panfleto de rua. Hoje o nosso jovem, ele é da era da mídia. Então, da tecnologia. Da tecnologia. Né? E nós temos no Brasil, né, em Botucatu, no estado de São Paulo, no Brasil, profissionais competentíssimos nessa área, que poderiam atuar num programa de direcionar prevenção. Uma campanha, né? Isso, oficial, dentro do quê? Das redes sociais, do Facebook. É isso mesmo. Né? E a Jovem Pan faz até um trabalho voltado aos jovens, muito interessante, a informação. Então, eu acho que nesse sentido é que eu vejo uma carência muito grande, sem contar, como eu disse, os outros aspectos sociais, falta de religiosidade, né? E a lei muito branda com relação ao usuário. Hoje nem boletim de ocorrência é feito mais. Que coisa, né? E tramita no Congresso Nacional uma nova lei do entorpecente, onde a proposta seria não atribuir mais a pena restritiva de liberdade, ou seja, a pena de prisão, àqueles que eles consideram de pequenos traficantes, né? Aquele que está vendendo ali 10 papelotes, 50 papelotes, 30 papelotes. Mas daí eu pergunto, né, aos telespectadores, quem são os pequenos e quem são os grandes traficantes? Para o pai, para uma mãe, ele não está querendo saber se o grande traficante é aquele que tem uma
uma pista de pouso clandestina, aquele que traz em grandes quantidades, para o pai e para a mãe, o maior traficante do mundo é aquele que está assediando seu filho na porta da escola, aquele que está levando a droga para o seu filho dentro da escola, né? Aquele que faz a operação formiguinha, aliciando o seu filho. Esse, para o pai e para a mãe, é o grande traficante, né? Então, são inversões de valores e situações distorcidas que infelizmente a gente tem enfrentado. Daí porque eu sempre tenho dito, tá ruim, tá complicado e a tendência é piorar. E o que a gente lamenta é que, como tudo acontece no mundo, né, os gostos musicais da nossa época de jovem eram gostos musicais que nós achávamos, olha, eram os melhores músicos, os melhores cantores. A criançada de hoje em dia acha que não, que o funk, que o sertanejo universitário, essas coisas desse tipo. Da mesma forma, os costumes. Hoje em dia, numa família o casal e 2 filhos, cada um tem o seu quarto, a sua televisão, o seu computador no quarto. Correto. Então existe um isolamento da família. E o seu celular de livre acesso à internet. Livre acesso à internet. Então existe um isolamento da família. O pai, eles não jantam juntos, eles não almoçam juntos, eles não têm aquele diálogo, porque ou estão na frente da TV. Então, quer dizer, são pessoas isoladas dentro da própria família. E quando você vai abrir o olho, o seu filho já é um viciado, né? Exatamente. Quando o pai acorda, ele já foi apresentado à droga, apresentado aos traficantes, o métier dele, né, o círculo de amizade dele já são de pessoas usuárias, e para desgarrá-lo dessa situação é muitíssimo complicado. É por isso que eu digo, é importante hoje, né, o poder público diagnosticar essa situação, ter a leitura correta. Não adianta nós enfrentarmos ou fazermos uma campanha, né, de mídia, etc., contra as drogas, considerando os nossos valores, a nossa forma de ver as coisas como era no passado. Nós temos que interpretar a forma como essa juventude hoje se dirige, se comporta, para que as campanhas sejam feitas dentro do mundo, digamos assim, de atuação deles, né? Que é a rede social, Facebook e essas coisas mais, que se deve fazer um trabalho assim com relação à adolescência, à juventude. E um trabalho desde os primeiros anos dos bancos escolares com relação às crianças, né? E eu até vou citar um exemplo bastante... assim, que os telespectadores vão entender bem o que eu estou querendo dizer. Outro dia eu estava com o meu menininho no carro, de 8 anos, e ao abrir uma bala, desapercebidamente, eu fui jogar pelo vidro. Tomei a maior bronca dele, entendeu? O papelzinho da bala, tomei a maior bronca. Por quê? Isso aí já é fruto de um entendimento, de um aprendizado dentro da escola. De cidadania, né? Exatamente, dentro da escola, corrigindo o próprio pai, né? Outra situação, às vezes, com a pressa do momento, mal dá a partida no carro, ele já fala, cinto, pai, né? Coloca o cinto. Então, são ensinamentos que ele vem adquirindo, e todos os jovens, né? Todas as crianças vêm adquirindo dentro dos bancos escolares. Por que não, desde aquele momento, começar a inserir, né? Por que ainda esse tabu? Por que não se abordar essa situação dentro da escola, assim, nessa faixa? Incluir no currículo escolar essa matéria, né? Uma matéria que aborde sobre drogas, sobre sexualidade, né? Sobre doenças sexualmente transmissíveis e outras coisas mais bastante interessantes. A gente se lembra, né? Estamos falando da atualidade, um pouquinho do nosso tempo, a disciplina, o SPB, a Organização Social e Política Brasileira, né? Educação Moral e Cívica. Hoje não existe mais nada disso. Não tem mais nada disso. Hoje você pega um moleque aí do nono ano, né? Antiga 8ª série, e não sabe cantar o hino nacional. É verdade. Né? Não sabe quais são os símbolos da pátria. Então, aí a gente pergunta, aonde é que está o problema? Na polícia? Entendeu? Que a polícia, que é muito comum o pessoal todo meter o pau na polícia. Porque é o aumento da criminalidade, o aumento do índice de consumidores, mas onde é que está o problema? A polícia é vítima disso também. Não tenho dúvida. Sobra tudo para a polícia. Sobra tudo para a polícia.
sobra tudo para a polícia. E por isso que eu defendo que a educação é a saída. E tem um detalhe também, doutor, o viciado também, né? O senhor está na polícia, no setor da DISE há quase 20 anos. Mas os pais hoje com 25, 30 anos, que faziam uso de droga, sei lá, se pode ter uma droga mais leve, mas vamos dizer, uma droga mais leve, ele de repente, ele pode até fechar os olhos se o filho começar a usar agora. Porque ele também foi usuário. Então essa segunda geração de viciados está vindo aí. Olha, você abordou um aspecto verdadeiro e complicado, hein? Que a gente já está vendo isso. Já está vendo isso. Só que a gente vê, e às vezes o pai, diante da gente lá na DISE, chega a chorar. E não foi uma, nem foram 2 ou 3 vezes, foram muitas vezes que o pai fala, é um castigo, parece que eu estou pagando o que eu fiz. Olha só. Que coisa impressionante. É impressionante. Que coisa. Até porque, Márcio, existe uma situação muito complicada também e muito verdadeira que se chama genética. Também. Então, o filho, se gerado numa situação de que os pais eram consumidores, ele pode sim ter, já na genética dele, uma propensão muito maior de se tornar usuário. E a gente tem visto isso, porque você abordou uma coisa muito interessante, que a gente já está vendo. É a segunda geração já. A gente já está vendo filhos daqueles, né? Ou que conviveram conosco na fase escolar, ou mesmo na polícia, a gente já está vendo os filhos já consumindo. E os pais, não, como eu falei, muitas vezes chegam a chorar e falam, eu estou pagando aquilo que eu... Estou colhendo aquilo que eu plantei. O dependente químico, doutor, já tem hoje, o que mais a polícia consegue detectar, qual que é a faixa etária hoje? Todas. Todas? Todas. Outro dia a gente surpreendeu um menininho lá de 11 anos. Meu Deus. Meu Deus. Então, hoje, é claro que a maior faixa ainda está entre os 15 e 25 anos, vamos dizer assim, né? Mas cada vez mais descendo a idade. E deve ser terrível, né, para um delegado de polícia poder verificar com uma criança daquela dependente químico. Né? Daí a gente vai verificar e não tem falha. 100% das vezes é a desestrutura familiar. Né? O pai, a mãe, a mínima atenção, quando muito... Se ele viver com o pai e com a mãe, a gente percebe que era uma vida precária, era totalmente sem carinho, sem atenção, sem escolaridade, sem religião, enfim. 100% é isso daí. Quer dizer, esse jovem, ele está solto à própria sorte, né? Solto à própria sorte, sem dúvida nenhuma. Não tem para onde correr, né? Não. E daí também o aumento das pessoas que estão mexendo com droga. Os moleques aí que ficam vendendo nas famosas biqueiras, né? É a mesma situação que eu falo. Todo mundo sonha. O homem é feito, o ser humano é feito de sonhos, claro. Né? E a molecada também sonha em ter um tênis. Quais são os objetos que eles gostam? Um tênis de marca, um celular, uma roupa, uma bicicleta, depois uma moto. Só que eles não têm escolaridade, não têm educação, não têm, desde o nascimento, não deram a ele uma condição de buscar isso. Então ele vai buscar pelos atalhos, né? O grande ídolo dele passa a ser o fulaninho da esquina, porque tem um carrão, tem umas meninas bonitas, né? E o fulaninho é o traficante do pedaço, ele passa a ser o ídolo do menino. E ele acaba copiando, e justamente para buscar ter a realização desse sonho. Agora eu te pergunto, quem é o culpado de tudo isso? Meu Deus. Seu carro merece o melhor. Oremável, oficina especializada Fiat. Profissionais treinados, verificando motor, câmbio, suspensão, freio, sistema de direção hidráulica e elétrica e sistema de injeção eletrônica de combustível. Estoque de peças próprio. Oremável, uma oficina da rede Ecocar.
preocupação com o meio ambiente. Oremável, 30 anos em Botucatu. Rua Virgílio Bartoli, 175. Telefone 3882-0488. Chegou na fase do madeiramento da sua obra? Tá na hora de procurar o Madeirão. Precisou de madeiras? Venha para o Madeirão. No Madeirão você encontra madeiramento bruto e aparelhado em peroba do norte e também eucalipto. E mais, tábuas, tapumes, escoras, forros, portas e batentes, guarnições, fechaduras, ferragens, telhas, caixas d'água, decks, degraus de escada e rodapés. O Madeirão entrega em Botucatu e região. Parcela sua compra em todos os cartões e tem convênio com a Sul e Construcard. Madeirão, madeiras certificadas provenientes de manejo sustentável. Madeirão, Rua Capitão José Paes de Almeida, 745, no Bairro Alto. Telefones 3881-0318, 3814-4315. Peças para o seu carro você encontra no Autopeças Berimbau. Não importa o ano, não importa a marca, você vai encontrar com facilidade no pagamento. E na hora de abastecer o seu carro, abasteça nos postos do Grupo Berimbau. Grupo Berimbau, peças e postos, sempre o melhor para você. Vamos falar a respeito da Companhia dos Pães. Todo tipo de café com qualidade. Tem o pão de queijo, que é muito bom. Tem doces variados, tem bebidas, você tem sorvete e você tem o pão quente a toda hora. Uma delícia, o pão quentinho da Companhia dos Pães. Se você ainda não conhece, fica na Avenida Rafael Laurindo, em frente ao Central do Jardim Paraíso. Vá conhecer, você vai ficar freguês, vai voltar muitas vezes, vai se habituar a pegar o pãozinho na hora de ir embora para casa, porque a qualquer hora você encontra o pão quentinho na Companhia dos Pães. Companhia dos Pães, na Avenida Rafael Laurindo, no Posto Confiança, no Jardim Paraíso. Marmitaria Cheiro Verde, comida com gostinho de comida da mamãe. Você está vendo aí nas imagens do restaurante Cheiro Verde. É uma delícia! Almoço e marmitex de segunda a sexta-feira até às 14 horas. Aos sábados, marmitex também até às 14 horas. Você pode fazer o pedido a partir das 8 horas da manhã. Aceita cartões Visa, Master, Goodcard, Sorocard, Diner, Headshop, Sicredi, Cabal e muitos outros. Cheiro Verde, restaurante e marmitaria. Aceita também mensalistas, viu? E atendimento especial para empresas com descontos especiais. Você quer comer aquela comida com gostinho de comida da mamãe? Restaurante e Marmitaria Cheiro Verde, na Rua Laurindo Isidoro Jaqueta, 298, no Jardim Paraíso. E o Disque Entrega para você pedir o seu marmitex todos os dias, 3354-1136, 3354-1136. Restaurante e Marmitaria Cheiro Verde. Vamos dar uma passeadinha agora pela Panificadora e Confeitaria Rainha. Panificadora e Confeitaria Rainha. A partir das 5h30 da manhã você já encontra o pão quentinho e o delicioso café. No almoço, a partir das 11 horas, com grande variedade de pratos quentes, carnes, massas e as deliciosas saladas. A Rainha tem doces, salgados e bolos para encomenda, numa completa linha de confeitaria, bebidas, sucos, pizzas, num ambiente agradável. Rainha, aos sábados e domingos, delicioso frango assado com batatas. Panificador e Confeitaria Rainha, na Avenida Jaime de Almeida Pinto, 954, Jardim Reflorenda. Telefone 3882-2363. Yesterday, now's the time for us to say Happy New Year, Happy New Year. May we all have a vision now and then of a world where every neighbor is a friend. Happy New Year, Happy New
E voltamos com o encontro marcado aqui na TV Alfa, TV Sem Comparação. Hoje o tema é EQM, Experiências de Quase Morte. Nós estamos conversando hoje com a doutora Niura Padula sobre isso. Doutora Niura, as pessoas têm várias experiências, as pessoas podem ter várias. Uma pessoa que já passou por uma EQM, ela pode ter outra? Então, como desse menininho que a gente estava descrevendo, ele teve várias experiências e ele contava essas experiências de uma maneira super natural. Pode ser mais do que uma. Entendi. Agora, a senhora teve uma experiência. Exatamente. E eu gostaria que a senhora assim, relatasse para a gente, então. Há 20 anos atrás, eu tive um câncer que foi um linfoma muito grave, e eu fiz quimioterapia, radioterapia, e como isso não se resolveu muito bem, eu fui dada como curada e logo tive uma recidiva. O próximo passo seria um transplante de medula óssea. E naquela época, aqui em Botucatu, essa nossa região, não havia possibilidade de fazer um transplante. Há 20 anos atrás. Então, eu precisei ir para São Paulo. Estive internada em São Paulo e a gente fica mesmo numa situação de isolamento total, porque eles vão retiraram um pouco da minha medula óssea, fica conservada, e aí eles vão dar uma dose tão grande de quimioterápicos que vão matar todas as células cancerígenas, só que quase que te mata junto, né? Entendi. E em seguida eles recolocam a medula óssea e rezam para que dê certo de novo. Então, ali você fica muito suscetível a qualquer infecção, a qualquer problema, porque a gente perde totalmente a imunidade. Então, era assim, uma ala que só estavam as pessoas que estavam fazendo exatamente isso. Em um mês e pouco que eu fiquei internada, eu vi 20 pessoas morrerem ali do mesmo processo que eu estava fazendo. Ou seja, você tem uma sensação de estar num fronte de guerra. Eu seria o próximo. Eu vou ser o próximo, né? E é muito complicado. Houve momentos em que eu estive mesmo quase à morte, eu tive uma reação transfusional muito forte, só não morri porque o médico estava do meu lado. Nas primeiras horas, isso? Isso durante todo esse processo, Entendi. né? Porque foram momentos bastante graves. E num determinado momento, em que eu não estava mesmo fisicamente nada bem, e estava assim, quase que desistindo, porque o que eu senti, e isso é uma coisa importante de eu relatar, o que eu senti desses 20 casos que eu vi que realmente desencarnaram, é que eles se deprimiram, eles desistiram, pararam de conversar uns com os outros, e em seguida vêm as infecções e as complicações, e o caminho foi esse, de todos, né? E eu estava assim já cansada de tanto sacrifício físico, né, naquele momento, né? E tinha 3 filhos pequenos, de 3, de 6 e 8 anos, meus filhos eram pequenos, e eu tive uma sensação assim, de saída do meu corpo, e aí eu me vi com a minha família, com os meus filhos e o meu marido, num ambiente muito bonito, num campo muito bonito, e que parecia ser um clube de campo. Entendi. Com águas, piscinas, nesse tipo de clube de campo. E nós caminhamos para um lugar que seria a sede desse clube, como se fosse a sede. Ao entrar ali, eu me separei deles e entrei por uma porta, como se fosse um toalete, a sensação que se dá um toalete. Entrei sozinha, eles ficaram me esperando do lado de fora. Quando eu entrei, era todo azulejado de azul clarinho. E assim que eu olhei para trás, a porta tinha desaparecido, só haviam azulejos. E aquele ambiente fazia um L. Eu caminhei por esse L, porque se aqui não tem mais a porta, eu vou procurar uma outra saída. Né? Eu caminhei por esse L e ali no meio daquele lugar todo fechado, havia como que um poço, uma pequena piscina, algo nesse nível.
com uma água extremamente cristalina. Como se fosse uma fonte ali. É, uma água assim, muito cristalina. Não tinha fundo. Eu olhei para aquela água, eu não consigo ter comparação dessa água com nada que eu vi nesta vida. Não existe uma água que eu possa comparar, olha, a cor do mar Egeu. Não, não tem. Não tem. Era única. É única. E essa água era extremamente chamativa. E eu fiquei na beiradinha dessa água pensando assim, a melhor saída para mim é pela água. E era uma água muito linda, muito gostosa, uma sensação agradabilíssima de paz, finalmente paz. Mas no momento em que eu ia mergulhar nessa água, eu pensei, meus filhos precisam de mim. Meu marido vai ficar perdido sem mim nesse momento e com as crianças. Então, eu resolvi voltar. Quando eu voltei, naquela parede que era toda de azulejo azul, estava faltando apenas um azulejo. E eu coloquei a minha cabeça naquele azulejo e literalmente tive um novo parto, uma nova chance, uma nova vida e estive de novo com os meus filhos. Nasceu de novo. Nasci de novo. A partir daquele momento começou a minha recuperação. Freud pode explicar, mas para mim, eu entendo que nessa experiência que eu tive de quase morte, eu tive a opção. A presença forte que eu sentia do meu lado, como eu disse que isso é a coisa mais comum, era esse questionamento. Você pode ir. Tá tudo bem se você for. Mas se você quiser ficar e assumir um pouco mais essa responsabilidade, também é uma opção. E eu resolvi ficar um pouco mais. E nesse pouco mais, já faz 20 anos. E como é que a senhora analisa, depois de passar por uma experiência como essa, o que mudou na sua vida? O que mudou na doutora Niura a partir dessa experiência? Olha, é impossível você ser a mesma pessoa depois de passar por um processo de doença profunda, mesmo que você não tenha uma experiência de quase morte. Eu acho que raríssimas pessoas, embora eu já tenha encontrado uma colega que ficou na UTI muito tempo e ela disse assim, você conta tanta coisa que aconteceu com você, eu não senti nada. Tudo bem, eu acho que a experiência é de cada um. É de cada um. Mas eu já era uma pessoa espiritualizada, uma pessoa voltada com muita fé. Depois disso, isso aumentou muito, a minha sensibilidade aumentou muito, a minha visão de mundo é diferente. E coisas que as pessoas dão um valor assim imenso, para mim não tem o mesmo valor. Eu tenho uma tábua de valores um pouco diferentes, eu priorizo mais o que a pessoa é do que o que ela tem, o que é agradável naquele momento de convivência, do que o que eu vou conseguir com aquele momento de convivência. E partir, voltando para a faculdade, para trazer isso para o ambiente acadêmico, que eu acho que isso era uma das minhas funções. Então, sem coincidência, porque coincidência é a maneira como Deus se mantém no anonimato, né? Os alunos me procuraram para criar alguma coisa para a gente discutir saúde e espiritualidade. Isso há 10 anos atrás. Então, nós começamos um trabalho muito difícil, porque a minha universidade ela é muito acadêmica, muito clássica. Nós começamos isso de uma maneira muito difícil e começamos fazendo encontros, depois um congresso, outro. Hoje nós estamos fazendo, agora em outubro, na primeira semana de outubro, o 10º congresso em saúde e espiritualidade. E hoje, meus alunos e muitos colegas discutem esse tema de uma maneira muito mais tranquila do que há anos atrás. Mais natural até. Mais natural. E aí você vê que no mundo inteiro é um movimento que existe. As melhores faculdades do mundo têm saúde e espiritualidade como um tema curricular. Eu acabei de ser banca de uma tese da Unifesp, a antiga Escola Paulista de Medicina, sobre o trabalho da imposição de mãos, sobre Reiki, doutorado na Unifesp.
Olha só. Isso é lindo, as pessoas entenderem na vida acadêmica que o corpo não é só corpo, que existe uma energia maior regendo tudo, que existem outras formas da gente cuidar do paciente de uma forma saúde integral. Então, se eu tiver que dizer que mudei em alguma coisa, eu mudei em tudo, mas não mudei radicalmente, vamos dizer, não era uma pessoa tão terrivelmente Entendi. ateu que, né? Não, mas eu mudei bastante. E há 20 anos, quando a senhora passou por essa experiência, qual foi a reação dos médicos que a atendiam, do seu marido, quando a senhora pôde contar isso, né? E também, a senhora estava num determinado momento, os médicos observando, né? A senhora estava em coma, né? Não cheguei a entrar num coma profundo, Não entrou num coma mas eu profundo. estava numa situação de alteração de consciência grave. Agora, doutora, por que algumas pessoas que passam de repente pelo mesmo momento que a senhora passou, de ficar internada, de precisar fazer um transplante de medula ou outras situações cirúrgicas, não têm a experiência de quase morte? Por que poucos são os escolhidos, vamos dizer assim? Talvez poucos sejam os que se lembrem. Não é verdade? Eu pensei nisso, eu não posso te dar uma resposta científica a esse respeito. Só te interrompendo, é a mesma coisa quando você pergunta a uma pessoa, sonhou com alguma coisa essa noite? Exatamente. Olha, eu sonhei, mas não me lembro. Então, e tem gente que fala assim, eu não sonho. É impossível Não sonhar, né? não sonhar. Né? Entendi. Todo mundo sonha, mas você não se lembra. O que os psiquiatras mandam a gente fazer assim? Olha, levantou, você tem um sonho? Não? Os psicanalistas e junguianos tem um bloquinho do teu lado com uma caneta, E anota. escreve esse sonho, porque ele vai fugir da sua cabeça nos próximos minutos. Eu acho que muito mais gente deve ter experiência semelhante e não deve se lembrar do que aconteceu. Agora, doutora, a gente falou de sonho. Todo sonho, o corpo, o espírito se desprende do corpo? Bom, agora eu tenho que te dar eu posso te dar uma resposta como neurologista e uma resposta como espiritualista. Espiritualista. Né? Mais ainda, eu sou espírita. Então, a resposta que eu acho mais plausível, como neurologista, você tem várias fases do sono, né? Fases que você está aprofundando esse sono, então que nós chamamos de não REM, onde o seu corpo está com um tono mais forte, mas você está quietinho, respiração regular, tranquilo e os olhos quietinhos. Quando você chega, então, depois de 60, 90 minutos, no que nós chamamos de sono REM, onde há mais movimentos oculares, o corpo fica mais agitado, é onde a gente tem a maior porcentagem de sonhos. Tá? Isso do ponto de vista neurofisiológico. Se você não faz essa arquitetura de sono, pensa assim, se você tem uma apneia de sono, uma pessoa que tem uma obstrução, nessa hora do sono REM, o tono muscular cai e, portanto, o palato, que também tem uma parte muscular, também cai. Se já havia uma obstrução, ela piora e você tem... e acorda. Tá? Um micro despertar, você não volta no sono REM, você volta num sono que não é o do sonho comum. E aí você tem uma noite não agradável e um dia pior ainda, fica sem vontade de fazer nada, fica brade, sem condição de trabalhar. Por isso que a apneia do sono é um problema médico. Que tem que ser tratado, né? Então, essa é a arquitetura do sono normal neurofisiológico. Nesses momentos todos você libera vários neurotransmissores, no sono REM, a melatonina, o hormônio do crescimento, várias coisas que vão te dar um astral bom, uma vida adequada. Precisa dormir bem para viver bem. Do ponto de vista espiritual, o que nós vemos é que a hora que você dorme, o seu espírito se desprende parcialmente do seu corpo. A grande maioria das pessoas fica como a cavaleiro, que a gente diz assim. Sabe quando o cavaleiro está levando o cavalo? Sim. O cavalo está ali do lado e você está de pé ao lado do seu corpo. Vamos dizer assim, né? O seu corpo, você é ao lado do seu corpo. Mas muitas pessoas têm experiências extracorpóreas nesse momento. E dependendo do nível
da sua vibração e dos seus pensamentos ao dormir ou da sua vida de forma em geral, são as experiências que você vai vivenciar num plano extrafísico, vamos dizer assim. Por isso dormir bem é importante, né? Sem dúvida. E hoje a gente dorme ouvindo o Jornal Nacional, assistindo um filme de terror, com as piores notícias do mundo, com as brigas na família, e é evidente que seu espírito não vai conseguir essas presenças agradáveis na hora que você sair do seu corpo. Sem dúvida alguma. Doutora, no finalzinho aqui do nosso bate-papo, já que a EQM está deixando de ser um tema tão misterioso, que as pessoas estão se aprofundando mais, eu sei porque eu postei na rede social também, então eu percebi a curiosidade das pessoas, né? E muitas pessoas que não quiseram relatar, aí que eu percebi que ainda assim existe... vão dizer que eu estou mentindo, que eu sou doido, alguma coisa assim, existe um preconceito, né? Mas eu percebo, em contrapartida, que as pessoas hoje falam mais naturalmente e têm mais curiosidade em se aprofundar nesse tema. Como é que as pessoas que acompanharam esse nosso bate-papo podem, além da internet, do Google, uma literatura que a senhora acha, além de Uma Prova do Céu, que é o mais recente? É o mais recente. Eu diria que os livros da Elizabeth Kübler-Ross, O Túnel e a Luz, principalmente. O Túnel e a Luz. O Túnel e a Luz, da Elizabeth Kübler-Ross, é fantástico nessas experiências dela. Brian Weiss, né, que é um psiquiatra judeu e que ele trabalhou muito com regressão. E aí, quando ele começa a fazer regressão de algumas pessoas, ele vê que as pessoas não vão só até o momento intraútero. E para ele foi uma surpresa as pessoas relatarem experiências fora da vida material, como na morte, né? Entendi. Na morte anterior, no nascimento atual, numa morte anterior, numa vida anterior. Então, ele é praticamente o pai desse tipo de tratamento psiquiátrico. Então, os livros de Brian Weiss, os livros da Elizabeth Kübler-Ross, este livro eu acho muito interessante, porque é extremamente atual, um neurocirurgião que é uma pessoa que é interessante, porque todos os neurologistas, neurofisiologistas, que são mais ortodoxos, eles dão experiências físicas para tudo isso que eu falei. E neste livro eu achei muito interessante que ele bate essas experiências, porque ele conhece o assunto. Ele diz assim, era impossível que o meu tronco cerebral estivesse gerando tal coisa, porque eu estava assim, assim, assim. Então, para o meio científico, esse livro é bastante interessante. Bom. E o congresso que a gente também vai discutir esse tema, né? Dias 4, 5 e 6 de outubro, o 10º Congresso de Saúde e Espiritualidade de Botucatu. Isso, que vai ser lá na faculdade, no anfiteatro da faculdade. As inscrições já estão abertas online, mas podem ser feitas ali na hora. E eu acredito que vai ser mais um congresso de altíssimo nível, como todos os outros têm sido. Tá certo. Doutora, muito obrigado pela sua participação. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui. Espero tê-la outras vezes aqui no programa, viu? Estou às ordens. Muito obrigado. Nós vamos ao apoio cultural, já voltamos com a sequência do Encontro Marcado. Seu carro merece o melhor. Oremável, oficina especializada Fiat. Profissionais treinados, verificando motor, câmbio, suspensão, freio, sistema de direção hidráulica e elétrica e sistema de injeção eletrônica de combustível. Estoque de peças próprio. Oremável, uma oficina da rede Ecocar. Preocupação com o meio ambiente. Oremável, 30 anos em Botucatu. Rua Virgílio Bartoli, 175. Telefone 3882-0488. Chegou na fase do madeiramento da sua obra? Tá na hora de procurar o Madeirão.
Precisou de madeiras? Venha para o Madeirão. No Madeirão você encontra madeiramento bruto e aparelhado em peroba do norte e também eucalipto. E mais, tábuas, tapumes, escoras, forros, portas e batentes, guarnições, fechaduras, ferragens, telhas, caixas d'água, decks, degraus de escada e rodapés. O Madeirão entrega em Botucatu e região. Parcela sua compra em todos os cartões e tem convênio com a Sul e Construcard. Madeirão, madeiras certificadas provenientes de manejo sustentável. Madeirão, Rua Capitão José Paes de Almeida, 745, no Bairro Alto. Telefones 38810318, 3814-4315. Peças para o seu carro você encontra no Autopeças Berimbau. Não importa o ano, não importa a marca, você vai encontrar com facilidade no pagamento. E na hora de abastecer o seu carro, abasteça nos postos do Grupo Berimbau. Grupo Berimbau, peças e postos, sempre o melhor para você. Vamos falar a respeito da Companhia dos Pães. Todo tipo de café com qualidade. Tem o pão de queijo, que é muito bom. Tem doces variados, tem bebidas, você tem sorvete e você tem o pão quente a toda hora. Uma delícia, o pão quentinho da Companhia dos Pães. Se você ainda não conhece, fica na Avenida Rafael Laurindo, em frente ao Central do Jardim Paraíso. Vá conhecer, você vai ficar freguês, vai voltar muitas vezes, vai se habituar a pegar o pãozinho na hora de ir embora para casa, porque a qualquer hora você encontra o pão quentinho na Companhia dos Pães. Companhia dos Pães, na Avenida Rafael Laurindo, no Posto Confiança, no Jardim Paraíso. Marmitaria Cheiro Verde, comida com gostinho de comida da mamãe. Você está vendo aí nas imagens do restaurante Cheiro Verde. É uma delícia! Almoço e marmitex de segunda a sexta-feira até às 14 horas. Aos sábados, marmitex também até às 14 horas. Você pode fazer o pedido a partir das 8 horas da manhã. Aceita cartões Visa, Master, Goodcard, Sorocard, Diner, Headshop, Sicredi, Cabal e muitos outros. E Cheiro Verde, restaurante e marmitaria. Aceita também mensalistas, viu? E atendimento especial para empresas com descontos especiais. Você quer comer aquela comida com gostinho de comida da mamãe? Restaurante e Marmitaria Cheiro Verde, na Rua Laurindo Isidoro Jaqueta, 298, no Jardim Paraíso. E o Disque Entrega para você pedir o seu marmitex todos os dias, 3354-1136, 3354-1136. Restaurante e Marmitaria Cheiro Verde. Vamos dar uma passeadinha agora pela Panificadora e Confeitaria Rainha. Panificadora e Confeitaria Rainha. A partir das 5h30 da manhã você já encontra o pão quentinho e o delicioso café. No almoço, a partir das 11 horas, com grande variedade de pratos quentes, carnes, massas e as deliciosas saladas. A Rainha tem doces, salgados e bolos para encomenda, numa completa linha de confeitaria, bebidas, sucos, pizzas, num ambiente agradável. Rainha, aos sábados e domingos, delicioso frango assado com batatas. Panificador e Confeitaria Rainha, na Avenida Jaime de Almeida Pinto, 954, Jardim Reflorenda. Telefone 3882-2363. No more champagne, and the fireworks are through. Here we are, me and you, feeling lost and feeling blue. It's the end of the party, and the morning seems so grey, so unlike yesterday. Now's the time for us to say Happy New Year, Happy New Year. May we all have a vision now and then of a world where every neighbor is a friend. Happy New Year, Happy New Year. May we all have our homes, our will to try. If we don't, we might
I see how the brave new world arrives, and I see how it thrives in the ashes of our lives. Oh yes, man is a fool, and he thinks he'll be okay, dragging on, free to play, never knowing he's astray, keeps on going. E agora está na hora do Tá na Rede, sempre um vídeo interessante da internet, no apoio cultural da Drogaria Aparecida. O medicamento que você procura, você encontra na Drogaria Aparecida. O genérico, você tem vários convênios para facilitar a sua vida. E um detalhe, hein? A Drogaria Aparecida funciona de segunda a segunda até a 1h da manhã. Lá você vai encontrar um medicamento que procura, lá você vai encontrar uma linha completa de cosméticos, profissionais competentes, sempre prontos a atender você. A Drogaria Aparecida fica na Major Mateus 388, bem na esquina da Igreja do Sagrado Coração de Jesus, na Vila dos Lavradores. Drogaria Aparecida trazendo o Tá na Rede. Preste atenção, o cidadão entra para fazer uma lipoaspiração e os pacientes que estão ali na sala de espera tem como visualizar esse procedimento. Ele entra ali obeso e acompanhe. E agora ele está chegando, JP, o Menino da TV, que tem o apoio cultural dos Laticínios GG, produtos de qualidade que você pode levar para sua casa, para sua família, com toda a tranquilidade. É o leite integral, é o leite desnatado, é o semi-desnatado, é o queijo, é a manteiga, é o creme de leite, é o achocolatado, tudo isso, produtos dos Laticínios GG que não podem faltar no seu dia a dia. Laticínios GG trazendo JP, o Menino da TV. Vai, JP! E aí, JP, tudo beleza? Nossa, você por aqui? Eu vim aqui para te fazer uma pergunta. Você sabe por que as plantas param de crescer? Eu sei. Vou responder para você e para vocês agora. As plantas têm um ritmo de crescimento parecido com o dos humanos e dos animais. Quando são novas, crescem rapidamente, mas, com o passar do tempo, o crescimento torna-se mais lento até parar por completo. Quando elas ficam adultas e atingem uma certa altura,
que varia dependendo da espécie, as células do vegetal continuam se renovando e ele produz novas folhas, flores e frutos. A planta também pode parar de crescer antes do tempo e até morrer se for atacada por uma praga ou não encontrar água, oxigênio, nutrientes, luz solar, espaço e temperatura adequados para se desenvolver. Nossa, que legal, né? Você gostou? Então volte sempre aí. Então tá, pessoal, até semana que vem. Tchau! E nós chegamos ao final de mais uma edição do Encontro Marcado. Você acompanhou no programa de hoje os melhores momentos, algumas entrevistas que nós realizamos ao longo de 2013. E a partir da semana que vem, o nosso primeiro programa de 2014, programa inédito, com muita novidade para você. Vale a pena você acompanhar. Então, uma boa semana. Até a semana que vem. Tchau, gente.